Olá pessoal, como vocês estão? Prazer falar com vocês. Esse vídeo eu tenho o intuito de ser um tutorial de como utilizar o conversor de taxas de juros que você adquiriu através das plataformas digitais. Caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não adquiriu, eu vou deixar o link na descrição para que você possa adquirir por um preço simbólico essa planilha, que é um facilitador na hora de você fazer uma conversão de taxa. Você não vai precisar de usar uma calculadora. Basta você informar os parâmetros e que você vai ter a conversão de taxas desejada. Então, explicando aqui a planilha, a gente tem esses três parâmetros que você precisa preencher, onde está de verde, é onde que você vai preencher. Então, por exemplo, a taxa, vamos fazer um primeiro exemplo aqui de conversão a taxa mensal para anual. Então, vamos supor que você tem uma taxa de 1%, uma taxa anunciada aí de 1% ao mês para adquirir alguma coisa financiado, por exemplo. Então, a gente coloca 1% aqui. Esse prazo a converter é de um mês. E o prazo que você quer converter, para o qual você quer converter, por exemplo, que é um ano tem 12 meses. Então eu tenho que colocar 12 aqui, certo? E aí é importante a gente frisar o seguinte: esses dois parâmetros, prazo que eu tenho e o prazo que eu quero, eles precisam estar na mesma unidade de tempo. Se eu estiver falando de mês, eu tenho que tratar aqui em mês. Se eu estiver falando de trimestre, embaixo eu tenho que falar em trimestre. Se eu estiver falando em dias, e por aí vai, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho o prazo de um mês, e aqui, ao invés de eu colocar como se fosse um ano, eu coloco o ano em meses, que são 12 meses, certo? E aí, neste exemplo, você vê que a sua taxa anual para uma taxa de 1% é 12,68. Ou seja, não é simplesmente multiplicar por 12. Isso são o quê? Juros compostos. Então, está dado o primeiro exemplo, você converter uma taxa de mensal para anual. Agora vamos fazer diferente. Vamos apagar tudo aqui. Vamos supor que você tem um anúncio de algum financiamento ou de alguma aplicação que fala assim, não, rende 20% ao ano. 20% ao ano. Eu quero saber quanto que é o rendimento mensal de algo que rende 20% ao ano. Então, eu vou colocar a taxa que eu tenho, 20%, ok? O prazo que essa taxa se refere é 12. E eu quero converter para um mês. 1,53 está aqui o resultado, certo? Então, isso pode ser útil para você fazer comparações com a taxa de juros de mercado. Então, vou dar um outro exemplo aqui vamos supor que você está adquirindo um carro, nós estamos falando aqui, esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2025, e a taxa de juros anual da economia, que é a taxa Selic, está em 15% ao ano. Aí vamos supor que você vai lá para adquirir seu carro e o vendedor fala, ó, a taxa que a gente pratica é 1,8% ao mês. Aí você faz os cálculos lá e tal, não, cabe no meu orçamento, consigo pagar a parcela, mas aí você quer não, quero saber a taxa de juros, né, para me comparar com a taxa básica da economia. Quanto que eu vou estar pagando a mais ou a menos da taxa Selic? Então, uma taxa de 1,8% ao mês, então aqui eu coloco 1, e aqui referente que eu quero 12 meses, 23,87. Então essa planilha facilita isso, você faz o cálculo muito rapidamente, certo? Você não precisa ficar pegando a calculadora para fazer o cálculo, é um facilitador nesse sentido. Então se você comparar essa taxa que você está pagando com a taxa de juros básica da economia, você percebe que você está pagando bem acima. Então só para dar mais alguns exemplos aqui, vamos supor que você tem uma taxa trimestral. Passado para você uma taxa de 5% por trimestre. Então aqui
E aí você quer saber quanto que seria isso ao ano, ou seja, 4 trimestres. Aí aqui não pode ser 12, porque aqui eu estou informando trimestre, então aqui eu coloco 4 trimestres. Quanto que deu? 21,55. Aí eu vou mostrar para vocês a mudança de, só para fixar essa questão aqui dessas dois parâmetros serem obrigatório estar na mesma unidade de tempo, eu vou chegar nos mesmos 21,55, só que ao invés de tratar como trimestre, eu vou tratar como mês. Então, se eu falar que a taxa refere-se a um trimestre ou 3 meses, é a mesma coisa, certo? Só que aqui embaixo também eu tenho que mudar para meses. Se eu tenho 3, aqui eu quero saber o ano, então seria 12 meses. Perceba que dá os mesmos 21,55, certo? Bom, pessoal, esse é um vídeo rápido aqui, só para vocês entenderem a planilha. Obviamente que vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, ou deixar nos comentários também, que eu vou procurar responder todos da forma como utilizar essa planilha. E no mais, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter adquirido a planilha e sucesso aí nas suas operações financeiras. Abraço!